Buenas, meus alunos. Nesse vídeo nós vamos revisitar aquele problema de encontrar a reta tangente a uma curva. Então a gente não conseguiu resolver aquele problema antes porque a gente percebeu que a gente precisava de uma ferramenta para estudar o comportamento de uma função quando o x, estudar o comportamento de f de x quando x se aproximava de um certo valor. Então agora nós já vimos isso, que é o nosso limite, o conceito de limite. Então agora nós conseguimos resolver o problema da reta tangente. Então esse conteúdo já é o comecinho lá do capítulo 2 do livro, que fala sobre a derivada de uma função. Então vamos voltar para o nosso problema. O problema da reta tangente, então eu tinha uma função f de x. Eu tinha um certo ponto aqui, x0 e y0, e o que eu queria era encontrar a reta tangente ao gráfico da função f de x no ponto x0 e y0. Então, a gente viu, que para encontrar essa reta eu preciso da inclinação dela, porque um ponto eu já tenho. Então, a equação dessa reta é isso daqui. x0 e y0 é esse ponto aqui e m tangente é a inclinação dessa reta. E aí, para encontrar essa inclinação, eu precisaria de dois pontos, mas eu não tenho isso. Então, a ideia que a gente utilizou para tentar resolver era pegar um ponto, um outro ponto, vamos dizer um ponto x y, e traçar essa reta secante. Deixa eu colocar aqui x1 e y1. Então, tendo esse ponto x1 e y1, eu consigo calcular a equação dessa reta, porque vai ser... de novo, eu posso pegar aqui esse ponto, então y menos y0 igual a inclinação na reta secante, x menos x0. E aí, a inclinação na reta secante, isso daqui vai ser y1 menos y0, x1 menos x0. Então, tendo dois pontos, eu consigo encontrar a inclinação, e aí eu consigo, então, a equação. E aí a gente percebeu que se eu fizer x1 tender a x0, se eu pegar pontos cada vez mais próximos, a reta secante vai se aproximar cada vez mais da reta tangente. Ou seja, em outras palavras, o que isso daqui quer dizer é o seguinte, quer dizer que o limite, quando x1 tende a x0, da inclinação na reta secante, isso aqui vai ser a inclinação da reta tangente. Então, ou seja, a inclinação da reta tangente, isso daqui vai ser o limite quando x1 tende a x0, da inclinação da reta secante, que é isso daqui, y1 menos y0, x1 menos x0, e se eu pegar aqui y1 é f de x1, y0 é f de x0 sobre x1 menos x0. Então, a inclinação da reta tangente é o valor desse limite aqui. Então, agora a gente consegue... E a gente aprendeu como se calculam limites, Então, vamos pegar um exemplo. Encontrar a reta tangente de f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 no ponto x igual a 2. Então, ponto x igual a 2, bom, para x igual a 2, quanto é que vale o f de x, que é o meu y? Vale trocar x por 2 aqui, vai ficar 4, menos 4, mais 1, isso é 1. Então, o ponto que eu estou calculando, esse ponto aqui, onde eu quero encontrar a reta tangente, nesse caso é x igual a 2 e y igual a 1. Então, agora eu tenho o ponto da reta,
A inclinação da reta é esse limite aqui. Né? O limite aqui, né? Como esse x1 ele vai estar variando, ele vai estar tendendo a x0, eu vou simplesmente colocar x, né? Ao invés de x1, x. Então o limite quando x tende a x0 é f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então o limite quando x tende, nesse caso aqui o x0 é 2, né? De f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Então o valor desse limite aqui vai ser a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função aqui, nesse ponto. Então vamos calcular esse limite. Então o limite quando x tende a 2, f de x é isso daqui, x ao quadrado menos 2x mais 1, menos f de 2, né, de novo, aqui 2 ao quadrado, 4, menos 4 mais 1, isso é 1, sobre x menos 2. Então aqui, né, eu tenho mais 1 menos 1, isso vai se cancelar, vai sobrar só x ao quadrado menos 2x sobre x menos 2. Então agora o limite quando x tende a 2. Aqui, né, x ao quadrado menos 2x, posso colocar um x em evidência. Vai ficar isso daqui, né, x menos 2 sobre x menos 2. Então vai cancelar esse carinha aqui. Então sobrou só o limite quando x tende a 2 de x, que vai ser 2. Então essa daqui é a inclinação da minha reta tangente. Então logo, né, a equação da reta tangente vai ser y menos y0, que é 1, igual a inclinação da reta tangente, que é 2, vezes x menos x0, que é 2. Ou, né, y igual a 1 mais 2x menos 2. Então essa daqui é a equação da reta tangente a essa curva aqui, nesse ponto. Então agora vamos ver se isso de fato faz sentido, né? Então eu vou passar aqui para o GeoGebra. Então aqui no GeoGebra eu vou colocar o gráfico de y igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Essa é a minha função f de x. O ponto P que eu estou calculando é esse ponto aqui. E se eu colocar a equação que eu encontrei, y igual a 1 mais 2x menos 2, aí está. Então a reta que eu encontrei, ela é de fato, né, tangente ao gráfico da função nesse ponto 2, né, x igual a 2 e y igual a 1. Mas agora vocês podem me perguntar, né? Mas quem é que quer calcular a reta tangente a uma curva? Né? E aí eu respondo para vocês. Esse problema de encontrar a reta tangente, embora seja um problema matemático interessante, né, esse problema ele vem de diversas aplicações. E uma delas é em relação à velocidade instantânea de um objeto. Então vamos considerar um objeto em movimento retilíneo, ou seja, né, eu tenho aqui uma reta, eu tenho aqui um objeto, e esse objeto ele pode, né, ter esse movimento aqui, né, de vir para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, o objeto está fazendo isso, e aí então, né, se eu colocar aqui um ponto de referência, eu posso denotar por P de t a posição do objeto no instante t, e aí com essa função aqui eu posso traçar o gráfico de P de t em função do tempo. Então a gente pode supor que, sei lá, eu vou ter algum gráfico assim. Então isso quer dizer, né, que para esse instante de tempo o objeto estava aqui, né, esse eixo aqui é como se fosse essa reta onde o objeto está tendo essa variação. Então, para esse instante de tempo, o objeto está aqui. Para esse instante de tempo,
objeto está aqui nesse ponto e assim por diante. Tá? Então agora, tendo isso daqui, eu consigo calcular a velocidade média desse objeto em um instante ou em um intervalo de tempo t ou t0 e t. Se eu pegar aqui um valor t0 e aqui um valor t, então a velocidade média vai ser o quê? Vai ser a variação da distância dividido pela variação do tempo, essa variação aqui. Então a variação da distância é f de t menos f de t0 sobre t menos t0. Isso daqui é o meu ΔS sobre ΔT. Melhor, f não, aqui eu estou chamando de p. Então p de t menos p de t0 sobre t menos t0. Então isso daqui me dá a velocidade média desse objeto nesse intervalo de tempo aqui. Agora vamos pensar o seguinte, eu não quero a velocidade média, eu quero a velocidade instantânea quando t igual a t0. Ou seja, nesse ponto aqui, qual é a velocidade do objeto? E aí, de novo, eu consigo encontrar essa velocidade instantânea aproximando ela pela velocidade média. Então, se eu fizer t cada vez mais próximo de t0, eu vou conseguir calcular a velocidade média, mas essa velocidade média ela vai ficar cada vez mais próxima da velocidade instantânea. Então, aqui de novo, a velocidade instantânea em t igual a t0 é dada por, então a velocidade instantânea é igual ao limite quando t tende a t0 da velocidade média, então p de t menos p de t0 sobre t menos t0. E aí notem que isso daqui é o mesmo limite que eu tinha lá da equação da reta tangente. Isso daqui, na verdade, só muda aqui a função p de t. E no caso anterior eu tinha f de x. Então isso daqui é a inclinação da reta tangente. De novo, no ponto t igual a t0. Então o que isso quer dizer? Que se eu tenho o gráfico da posição em relação ao tempo, então eu pegar um ponto qualquer, calcular a inclinação da reta tangente, o valor dessa inclinação vai ser a velocidade instantânea desse objeto nesse instante de tempo. Então, agora mais alguns exemplos de onde a gente encontra a inclinação na reta tangente. É o problema de taxas de variação. Então, o livro, na verdade, ele traz diversas outras aplicações. Então, por exemplo, um biólogo pode estar interessado na taxa segundo a qual a quantidade de bactérias muda com o tempo. Então, eu tenho uma colônia de bactérias, o número de bactérias está variando em relação ao tempo, à medida que o tempo passa, e eu posso estar interessado na taxa de variação desse número de bactérias, ou seja, em um determinado instante, quanto que está variando essa população de bactérias. Então isso é taxa de variação. Então, de uma forma mais geral, se eu tenho uma função f de x, eu posso calcular a variação média dessa função em um intervalo de tempo. E aí, de novo, essa variação média, isso vai ser o quê? Vai ser f de t menos f de t0 sobre t menos t0. Então, essa é a variação média nesse intervalo aqui. E aí, de novo, eu posso estar interessado não apenas na variação média,
mas na variação instantânea. Nesse ponto aqui, por exemplo, né, em t0, qual é que é a variação da população? Né? Nesse instante de tempo, como é que a população está variando? Então, de novo, né, a ideia é aproximar a variação instantânea pela variação média, né? Só que, claro, fazendo, né, esse t aqui da variação média ficar cada vez mais próximo desse ponto t0. Porque fazendo isso, né, pegando t cada vez mais próximo de t0, a variação média vai se aproximar da variação instantânea. Então, de novo, né, a variação instantânea, né, vamos chamar de v de i, vai ser o limite quando t tende a t0 de f de t menos f de t0 sobre t menos t0. E aí, de novo, surge esse limite aqui. Tá? Então, esse limite, né, como vocês viram, ele aparece, né, ele apareceu nesses três problemas. De encontrar a reta tangente ao gráfico de uma função, de encontrar a taxa de variação de uma função, né, ou a variação instantânea, né, da função, e também da velocidade média. Né? Se a gente tinha a função p de t que dava a posição, então a inclinação, né, da reta tangente ao gráfico da função p no instante t0 me dava a velocidade instantânea desse objeto. Mas, de novo, né, a inclinação da reta tangente é esse, o valor desse limite aqui. Tá? Então, no próximo vídeo a gente vai ver, né, a gente vai definir, na verdade, isso daqui, esse limite aqui, como sendo a derivada da função f de t nesse ponto t0.